Aí, estamos de volta com a nossa aula de matemática. Hoje, expressões algébricas. Vamos ver o conceito de expressão algébrica, construir um exemplo de expressão algébrica e resolver. Então, vamos para a nossa aula! Então, já estamos aqui na tela inicial de nossa aula sobre expressões algébricas. E veremos agora o conceito. As expressões algébricas, elas têm três itens básicos, três elementos principais. O primeiro deles são os números conhecidos, que são representados na grafia numérica que nós conhecemos, ou seja, os números indo-arábicos. Depois vêm os números desconhecidos, que são as letras. E a terceira parte, as operações matemáticas têm que estar presentes ali na expressão algébrica, que pode ser adição, subtração, multiplicação, divisão, até radiciação e potenciação também. As expressões algébricas, elas seguem a mesma ordem de resolução lá das expressões numéricas, ou seja, primeiramente se resolve radiciação e potenciação, se houver, né? Depois divisão e multiplicação, sempre o que vem primeiro ali na expressão, e depois, finalmente, adição ou subtração, o que estiver presente ali na expressão algébrica, tá certo? E falando um pouco sobre esses tais números desconhecidos, eles são chamados de incógnita. O que é uma incógnita? É aquilo que ainda não foi revelado, então que permanece uma incógnita, é algo que não foi descoberto, ainda não foi revelado. Então, nós chamamos de incógnita. E na expressão algébrica, as letras vão representar valores desconhecidos, então elas são as incógnitas. Alguns autores chamam de variáveis. Variáveis porque o valor da letra muda conforme muda a expressão, de uma expressão algébrica para outra. Pode ser a mesma letra, né? Mas ela muda de valor de uma expressão para outra. Também pode ser chamado de termos desconhecidos. E as letras, as variáveis, as incógnitas, elas vêm sempre acompanhada de um valor, de um número na frente dela. Esse valor que vem na frente são os coeficientes numéricos. Muito bem, agora que nós já aprendemos o conceito de expressão algébrica, nós vamos para a construção de uma expressão algébrica. Vamos lá? Então, eu tenho aqui o sistema Uber. Para quem não sabe o que é o sistema Uber é um sistema de mobilidade urbana que nasceu nos Estados Unidos em 2009. O aplicativo foi lançado em 2010. É um sistema no qual a pessoa chama, através de um aplicativo de celular, um motorista para ela fazer um deslocamento, uma viagem de uma região para outra dentro de uma cidade ou uma região maior. O sistema Uber, ele é formado, a sua cobrança, né, a cobrança da viagem, ela é formada de três partes. A primeira parte é um valor inicial fixo. A segunda parte é um valor por quilômetro. E a terceira parte é um valor pelo tempo da corrida, que seria por minuto, no caso. Então, eu trouxe o sistema Uber para que a gente possa pegar como exemplo na construção da nossa expressão algébrica. Eu tenho aqui já uma expressão algébrica. O que é uma expressão? A expressão é a representação, é algo que eu estou mostrando. Aqui eu tenho uma expressão matemática que é algébrica. Algébrica pelo fato da presença das letrinhas aqui, ó. Nós temos a letra D e a letra T.
Se não tivéssemos as letras, somente operações envolvendo números, nós teríamos uma expressão numérica. Nesse caso, como nós temos as letras, é uma expressão algébrica. Então, essa expressão algébrica aqui representa a tarifa na cobrança do sistema Uber. Lógico que essa expressão aqui, ela é fictícia, né? Na vida real, provavelmente lá são valores diferentes no sistema Uber. Então, nesse caso fictício, o valor inicial fixo é 3, mais o valor por quilômetro, que é 1, porque é a cada quilômetro, então é uma unidade aqui. Vezes esse ponto aqui, queridos, representa a multiplicação, tá certo? Vezes D. Quem é o nosso D? É a quantidade de quilômetros rodados numa determinada viagem realizada no sistema Uber. E a mais 0,2. Esse 0,2 é um valor fictício para esse sistema Uber aqui. 0,2 é o valor por minuto, vezes a quantidade de minutos que foram ali realizados numa determinada viagem, tá certo? Então, isso é uma representação de uma expressão algébrica. Agora vem comigo para nós vermos uma outra representação da mesma expressão algébrica. Aqui nós temos a mesma expressão que a gente já viu lá, só que o 1 aparece suprimido aqui. Ou seja, ele não está representado aqui, mas ele continua ali. Mas como 1 é neutro na multiplicação, 1 vezes D é a mesma coisa que eu apenas representar pela letra D. E também eu quero mostrar para vocês que aqui nós temos o 0,2 vezes T. Opa, professor, mas cadê o sinal de vezes daqui? Então, quando nós temos dois fatores em que pelo menos um deles é uma letra, não há necessidade de nós colocarmos o símbolo da multiplicação ali, tá certo? Então era essa parte que eu queria mostrar para vocês. E a nossa expressão algébrica ficou da seguinte forma: 3, que representa o valor inicial naquele sistema Uber fictício que nós estávamos vendo, mais D, que seria o valor por quilômetro rodado, mais 0,2 vezes T, que seria o tempo em minutos. Essa é a nossa expressão algébrica que representa aquela viagem, aquele sistema Uber lá, cobrança da tarifa naquele sistema Uber. Lembrando que D e T são as nossas variáveis. E agora nós vamos pegar um exemplo para resolvermos, tá certo? Então nós vamos considerar uma viagem realizada por meio desse aplicativo do sistema Uber, em que a distância percorrida foi 8 quilômetros. E o tempo de deslocamento foi de 14 minutos. Então, vamos lá? Para obter o preço cobrado por essa viagem, nós temos que calcular o valor numérico da expressão algébrica. Lembrando que, neste caso, D, que é a distância, foi de 8 quilômetros. E T, que é o tempo, foi de 14 minutos. Então, fazendo as substituições nessa expressão, substituindo D por 8 e T por 14, nós vamos ter essa representação aqui, ó. 3, que é o valor fixo naquele sistema Uber lá, mais 8, que foi a quantidade de quilômetros rodados, mais 0,2, que é o valor fixo, mas que está relacionado ao tempo, vezes 14, que foi o tempo, 14 minutos, que foi o tempo
rodado naquela viagem. Então, vai ficar assim. Lembrando que eu já falei no início dessa aula que quando nós temos radiciação e potenciação, a gente resolve primeiro. Quando nós temos multiplicação e divisão, a gente resolve antes da adição e subtração. E aqui nós temos adição e temos esse ponto representa uma multiplicação. Então, nós vamos resolver primeiro. Deixa eu pegar a caneta aqui. Nós vamos resolver primeiro a multiplicação. Então, vai ficar assim. Apenas repetimos o 3 aqui, o sinal de adição aqui, o 8 dos quilômetros rodados aqui, e agora vamos resolver a multiplicação. 0,2 vezes 14 é igual a 2,8. Então, o resultado dessa multiplicação foi 2,8. Agora nós vamos fazer a adição aqui. 3 mais 8 mais 2,8, que é igual a 13,8. Então, o preço cobrado nessa viagem foi de R$ 13,80. Então, agora vamos resolver um exercício de expressão algébrica, aproveitando a nossa aula sobre o sistema Uber. Então, eu trago aqui essa questão. Com base na situação apresentada, que é aquele sistema Uber fictício, aquela expressão algébrica, para dar a tarifa daquele sistema Uber ali. Então, com base naquela situação, calcular o preço de uma viagem onde foram rodados 14 quilômetros em 22 minutos. Nós precisamos trazer aqui a expressão algébrica desse sistema fictício da nossa aula. Vocês lembram qual que era? Vamos lá? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, tinha um valor fixo. Qual era o valor fixo? 3. Mais D, que é a distância percorrida em quilômetros, mais um valor fixo de 0,2, que foi adotado por esse sistema Uber ali, fictício, lógico, vezes T, que é o nosso tempo em minutos. Então, 3 mais D mais 0,2 vezes T é a expressão algébrica para esse sistema Uber fictício. Notem que nós temos aqui a presença das letras, a letra D e a letra T. Essas letras é que fazem com que essa representação aqui não seja uma expressão numérica, ela é uma expressão algébrica, devido à presença dessas letras. Essas letras são as nossas incógnitas, é a variável que está ali presente que nós não conhecemos o valor, mas nós iremos chegar a um resultado dessa expressão, ela vai determinar o valor da tarifa cobrado nesse sistema Uber aqui. Então, agora, a partir dessa expressão algébrica, nós vamos fazer as substituições nessa viagem fictícia, onde uma pessoa percorreu 14 quilômetros em 22 minutos neste sistema Uber. Então, vamos lá? O 3, a gente vai apenas copiar aqui, porque ele é o valor inicial fixo. Mais, aquele mais ali, nós estamos escrevendo aqui novamente. O D nós vamos substituir por qual valor? Por 14, que é a quilometragem percorrida, porque D faz referência à quilometragem percorrida. Então, substituímos D por 14. Entenderam o porquê? Mais, que é da nossa expressão algébrica, 0,2, que é o valor fixo ali nessa expressão, nesse sistema Uber fictício. Vezes esse pontinho, meus queridos, aqui, é a multiplicação, tá? Estamos lembrando disso? Então, vezes o nosso T. Mas o nosso T é o tempo percorrido em minutos. Então, nesse caso, é 22. Então, vamos substituir, trocar o T por 22. Muito bem, fizemos
as devidas substituições aqui para podermos resolver essa questão aí. E agora? Agora nós vamos resolver ela, mas lembre-se de um detalhe muito importante, meus queridos. Lá nas expressões numéricas, existe uma regra na ordem de resolução. Essa regra diz que nós devemos resolver primeiro potenciação ou radiciação, o que tiver ali primeiro, né, o que tiver presente, depois multiplicação ou divisão, e depois adição e subtração. E aqui, meus queridos, na expressão algébrica vale a mesma regra. Então, lembre-se que nós temos uma multiplicação aqui. Então, nós não podemos resolver as adições agora. Primeiro a multiplicação. Então, vamos lá? Então, apenas repete o 3 mais 14, porque aqui é adição. Por isso que eu não estou resolvendo, entenderam? Mas, agora sim vamos resolver. Até vou pegar aqui uma caneta de outra cor para mostrar para vocês o que nós estamos resolvendo primeiro. É essa multiplicação aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. 0,2 vezes 22. Vou fazendo nosso rascunho aqui do lado. Coloca a musiquinha aí, professor Cidral, enquanto vamos montando essa operação de multiplicação aqui. Aproveitem aí quem não sabe multiplicar para aprender agora. Vamos lá? Então, é 0,2 vezes 22. E eu quero aproveitar para falar para vocês que por que nós estamos usando esse pontinho na multiplicação aqui e não usamos esse vezes aqui com x? Exatamente por causa desse fato de nós estarmos entrando em expressão algébrica para não confundirmos o x de uma letra que seria uma variável, que seria uma incógnita, com o x da multiplicação. Então, por isso que nós adotamos o ponto. Então, lá nas séries iniciais, vocês usam o x aqui da multiplicação, o símbolo de multiplicação com o x. Depois, agora já no ensino fundamental, vocês já começam a usar, no ensino fundamental 2, né, vocês já começam a usar o ponto no lugar do símbolo da multiplicação. Tá certo? Então vamos lá, passar um traço aqui. Começamos por esse algarismo aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E eu vou fazer com o zero aqui, apenas para a gente, para ficar mais organizado. 0 vezes 2 é 0, né? E 0 vezes 2 é 0. Agora nós vamos passar o nosso traço e vamos fazer a operação de adição. 4 mais um espaço vazio aqui, que é o 0, vai ser 4. 4 mais 0 é 4. E 0 aqui é indiferente, é um valor... Não tem, 0 à esquerda não vale nada, né? E agora lembre-se que nós temos uma vírgula e uma casa depois da vírgula. Então, nós precisamos manter uma casa após a vírgula. Então, vamos colocar a vírgula aqui. 4,4. Então, 0,2 vezes 22 é igual a 4,4. Tá? Não há necessidade de colocar esse zero ali. Muito bem, agora voltamos resolvendo só as adições que nós temos aqui. Então, vai ficar 3 mais 14. Quanto que é 3 mais 14, minha gente? 17, né? 15, 16, 17. Então, vai ficar 3 mais 14. Vocês já podem resolver tudo numa vez só. Eu vou montar ainda em duas partes aqui. 17 mais
o nosso 4,4. E agora, como fazer essa operação aqui? Vamos usar um outro rascunho aqui. Fazer aqui nessa parte em azul mesmo. Da nossa tela, da nossa aula. 17 mais, até legal porque vocês vão vendo aí operações, vão revisando as operações de adição com números decimais aqui. Ó. Então lembre-se que a unidade é esse algarismo que vem antes da vírgula. Então esse algarismo que vem antes da vírgula é a nossa unidade. Unidade embaixo de unidade aqui. O 7 é unidade, o 4 é unidade. O 10 é o 1 aqui é dezena, né, no caso. Vírgula 4. 4,4. Aqui seria 17, ai, professor, não sei qual o valor. Vírgula 0, né, porque nós não temos um algarismo ali. Então, a gente vai colocar o 0. Então, muito bem. 0 mais 4 é 4. 7 mais 4 dá 11, mas eu vou colocar apenas o 1 aqui, e a nossa reserva lá em cima, 1. 1 mais 1 é 2. E agora, professor, eu não sei onde vai a vírgula. Como nós estamos numa operação de adição, a nossa vírgula apenas permanece no local aqui onde ela já estava. Tá certo? Aí, então, 17,0 mais 4,4 é 21,4. Então, isso é igual a 21,4. Mas, como nós estamos tratando de uma tarifa, então é um valor de moeda no Brasil, né? Vamos pegar um exemplo fictício, mas é Brasil. Então em reais, né? Então, nós vamos representar em reais, lembrando que a grafia correta do cifrão é com apenas um risquinho aqui, ó, tá certo? Essa é a representação da moeda real, então o símbolo de reais é o R, com o cifrão, com apenas um risquinho aqui, tá certo? E nós vamos ter, então, 21... Agora eu que fiz um erro aqui, peraí, vamos voltar aqui. R$21. E quanto que é esse 4 aqui depois da vírgula? E 40 centavos, tá certo? R$21,40 nesse caso fictício desse sistema aqui de Uber, onde a pessoa percorreu 14 quilômetros em 22 minutos. Então, deu R$21,40. Andar 14 quilômetros num tempo de 22 minutos nesse sistema de Uber, utilizando a nossa expressão algébrica aqui, vai custar R$21,40. E estamos quase finalizando a nossa aula. Eu quero mostrar para vocês ainda, para finalizar a nossa aula, um outro exercício, uma outra questão. E essas questões aí vocês terão lá como atividades para vocês estudarem e terão questões parecidas. Então, como nós estamos falando de expressão algébrica, vamos ver mais algumas representações de expressão algébrica. Olhem a escrita aqui por extenso, né, na frase aqui. E é bom a gente também aprender a fazer essa interpretação das frases, traduzir da linguagem aqui, nessa linguagem por extenso, para a linguagem dos símbolos da matemática. Então, o triplo de x. Eu sempre digo aos alunos que a nossa maior dificuldade muitas vezes não é resolver as operações de adição ou de multiplicação, potências ou raízes. A nossa maior dificuldade muitas vezes está nessa alfabetização, que também faz parte da alfabetização matemática, que seria a interpretação, né, das frases que estão na língua portuguesa, traduzir ela para os símbolos, né, transcrever ela
para os símbolos matemáticos. Então vamos lá, o triplo de x. O que é o triplo de alguma coisa? É 3 vezes esse alguma coisa. Então vamos procurar aqui. Antes eu quero dizer, ó, relacione cada frase à expressão algébrica que a representa. Para isso, escreva a letra e o símbolo romano, no caso, porque aqui estão as alternativas em números romanos. Então, o símbolo romano correspondente. Então, o triplo de x. Triplo, meus queridos, é 3 vezes. Então, 3 vezes o x, aonde, na qual das alternativas abaixo, nós temos aqui o triplo de x. Está aqui 3 vezes x. Ô, professor, mas não aparece o sinal de vezes ali, o símbolo de vezes. Lembra lá no início da nossa videoaula que a gente viu que quando nós temos apenas uma incógnita aqui, uma variável, nós temos o coeficiente numérico aqui na frente, mas isso aqui também representa uma multiplicação. Então, agora que eu coloquei o ponto aqui, mas não necessariamente é obrigatório a presença do símbolo de multiplicação. Então, é bem lembrado isso, porque muitas vezes nos livros, nas representações, vocês não vão encontrar esse ponto ali. Aí, muitos alunos, muitos estudantes ficam na dúvida: ô professor, o que é isso? O que isso aqui representa? Então, é uma multiplicação, nós estamos multiplicando 3 vezes x, e isso é o nosso triplo de x. Então, se é o nosso triplo de x, aqui nós temos o algarismo romano 1, então nós vamos responder lá na nossa alternativa que o triplo de x está sendo representado no item 1 aqui, na alternativa 1. Então deixa eu passar aqui o 1 nos algarismos romanos respondendo essa questão. Vocês terão uma questão parecida com essa para resolver lá, hein? Então por isso a importância dessa aula, tá? A quarta parte de x mais 8. Ô professor, como que eu transcrevo isso para símbolos matemáticos? Então, a quarta parte de x, vamos olhar aqui nas nossas alternativas. Lembre-se que esse aqui nós já resolvemos. Temos essas 3 alternativas. O que é a quarta parte de alguma coisa? A quarta parte de alguma coisa é pegar alguma coisa e cortar em 4 partes iguais, fatiar. Então, a quarta parte é divisão, é dividir por 4. E aonde nós temos aqui, nessas 3 representações, onde nós temos aqui uma divisão por 4. Lembre-se que uma fração também pode ser a representação de uma divisão. Então, aqui nós temos x dividido por 2. Essa não é a quarta parte. Aqui nós temos x dividido por 4. Eba, encontramos. Mas vamos dar mais uma olhada para cá, não tem nada disso. Então, aqui nós temos x dividido por 4, que é a quarta parte de x, mais 8. Opa, professor, encontramos. Então, está na alternativa 3 aqui, no item 3. Vamos responder lá, então. É o nosso 3 aqui. Já estamos quase finalizando a nossa aula. Vamos responder ainda esses 2. O quádruplo de x menos a metade de y. O que é o quádruplo de alguma coisa? Se lá o triplo era 3 vezes alguma coisa, é lógico, né? O quádruplo só pode ser o quê? 4 vezes alguma coisa. Então, é 4 vezes x menos a metade de y. Onde nós encontramos isso aqui nos nossos itens aqui? Lembrando que nós já resolvemos esse aqui. Opa! Já resolvemos esse. Temos essas 2. Aqui, olha aqui, ó. 4 vezes o x
é o quádruplo de x, menos a metade de... Opa, aqui nós temos um erro aqui. Ah, não, tá certo. Menos a metade de y. Então, a metade de y... a gravação é assim, né, gente? Tem uns errinhos ali, às vezes a gente se perde um pouco, mas faz parte. Então, a metade de y é pegar y e dividir por 2. Então, o quádruplo de x menos a metade de y, que é pegar o y e dividir por 2. Lembre-se que nós estamos vendo aqui apenas representações, nós não estamos resolvendo. Estamos vendo a representação de uma expressão algébrica. Então, esse caso solucionado, então a letra C aqui vai ser o número 4 em algarismos romanos. E sobrou aqui para nós 4 menos a metade de x, que é esse caso aqui que não foi resolvido ainda. 4 menos x dividido por 2. A metade de alguma coisa é pegar essa alguma coisa e quebrar no meio, dividir por 2, tá certo? Então, pegamos o nosso x aqui e quebramos ele no meio. Ô, professor, quebrar o x no meio? Isso, dividimos ele por 2, tá certo? Então, aqui é a representação algébrica, é uma expressão algébrica que está dizendo para nós 4 menos a metade de x, que é a última alternativa aqui, representado pelo número 2 em algarismos romanos. Que lindo, né? A nossa aula está ficando por aqui, meus queridos. Espero que vocês aproveitem bem essa videoaula. Se precisar, voltem, assistam novamente, deem umas risadas aí, façam alguns memes. Estou brincando, não façam memes. E vou deixando para vocês aí um abraço do professor Cidral. Façam os exercícios e logo, logo teremos a avaliação. Um beijão para todos, até mais!